Estamos aqui com o Kiko, famoso professor Kiko. Não o Kiko do Chaves. Não é o Kiko do Chaves, mas é um famoso professor da atualidade, hoje já aposentado, e que foi integrante do Espaço Manifesto. Né, Kiko? Sim. Como foi para você, assim, agora vamos falar assim, um pouquinho assim, mais aberto de coração, né? Estar no meio do Espaço Manifesto. Essa experiência eu posso dizer que foi uma das melhores da minha vida. Porque até então eu também, embora gostasse de arte, mas não me envolvia muito. E eu ainda nem era professor de educação artística e de arte. Na época porque não é a minha primeira formação. A minha primeira formação é administração de empresa, não tem nada a ver. E daí, com isso, eu me envolvi, né? Gostava da pintura, então. Mas foi uma experiência. E a experiência maior foi de fazer amigos. De me envolver com o pessoal, né? Conheci o pessoal de teatro, o pessoal de música, né? Houve, assim, olha, foi uma efervescência. Olha, foi um período realmente diferente, né? Foi mesmo. E hoje a gente não tem muito Não, isso. hoje não. Hoje parece que a situação é mais estanque, né? Cada um está no seu espaço, e o Espaço Manifesto era um espaço de manifestação, então todo mundo estava junto. Bom, eu sou o Kiko, né? Fui muito tempo professor na Escola Coronel Venâncio, professor de artes, e tive o privilégio de me integrar ao movimento Espaço Manifesto logo nos primeiros tempos. Organizamos mostra de arte, também exposições e pintura, arte grita, duas edições que se pintavam os muros da cidade. Eu mesmo pintei 2 ou 3 muros e foi um movimento assim espontâneo de pessoas que acreditavam e que movimentaram a arte, né? Foi uma nova visão em Mojimirim. Disso surge Centro Cultural. Vai surgir depois, um pouquinho mais à frente, também o Salão de Artes. Eu participei do primeiro Salão de Artes também. E foi assim uma efervescência cultural. Espetáculos de teatro no antigo fórum, nas ruínas do fórum. Nós varremos, limpamos. E teve uma inauguração em que se jogou ovos com tinta colorida nas paredes. Foi uma efervescência cultural. Saí do 66, estou indo para o 67, mas ainda mais ou menos. A minha profissão, eu sou professor aposentado, né? Consegui aposentar nesses tempos difíceis e vou levando a minha vida. Participo de algumas coisas na cidade, também sou ligado a uma instituição religiosa, e vamos tocando a vida. Eu sou filho de Mojimirim, nascido na Rua dos Ferroviários. Só voltei para Mojimirim quando já tinha meus 17 anos, porque meu pai era ferroviário de antiga Companhia Mogiana, e ele faz toda a carreira dele fora, e quando ele se aposenta, voltamos para Mojimirim. Bom, hoje eu tenho uma relação assim, de apreciador mais, né? Já fiz alguns trabalhos, mas gosto do desenho, da pintura, porque a minha formação é de artes plásticas, e procuro ler sempre, né? Leio o jornal todo dia, vejo na TV, enfim, sou muito ligado a isso. Tive a oportunidade de conhecer alguns museus, algumas obras, porque, no caso meu, pintura, né? O visual, você precisa ver algumas coisas no original, e eu tive essa felicidade, então sou bem informado, acredito eu. Eu conheci o Espaço Manifesto na praça, porque o Elvio, se não me falha a memória, o Elvio estava, alguma coisa assim, me lembro que eu fui, conversei, a gente fazia uma inscrição, e foi na Praça Rui Barbosa. Olha, o que foi bom do Espaço Manifesto foi esse despertar para o movimento e para a arte Mojimirim. Porque até então, pelo menos na minha experiência, era uma coisa meio apagada, não se tinha nada. Então, quando começa o movimento do Espaço Manifesto, com mostras, primeiro no Monsenhor Nora, em que a gente varria, arrumava, eu expus também, eu e a Nádia Bassim, que hoje está em Brasília, a gente fez umas colagens e expusemos lá. O Luiz Guardia expôs obras, Liege apresenta uma peça muito interessante,
Foi muito legal. Então, a minha lembrança do Espaço Manifesto era uma situação em que a gente se despertou, né? Nos despertamos para a arte. E foi muito intenso. E nós éramos assim, nós íamos com a cara e a coragem. Nós mesmos fazíamos, Silene e o Carlinhos, na época, né, eram ligados à Unicamp, trouxeram espetáculos que jamais nós viríamos. Na época do Espaço Manifesto, para se ter uma ideia, os alunos da Academia Lina Penteado em Campinas dançaram Evita no Centro Cultural. Pelo menos, olha, se não houvesse havido nada ou interesse, as pessoas voltaram a ver. E foi a oportunidade de se mostrar talentos que tinha a cidade. Principalmente quando pintamos os muros aí da cidade, né? Houve um despertamento, as pessoas passaram a falar. Coisa que até então, ao meu ver, me parecia assim, apagado, né? Não era uma coisa de primeira necessidade, talvez. Sim, eu acredito que agora o que precisaria um pouco mais, talvez, é de investimento. E quando se fala em investimento, não necessariamente na parte financeira, mas na divulgação. Porque às vezes a coisa fica meio adormecida. Uma das situações, por exemplo, que a gente precisa, e eu acredito, né, essa é a opinião pessoal, uma divulgação, por exemplo, do museu. Tem um museu na cidade, mas e daí? Então, se precisaria haver mais essa divulgação, acredito eu, né? Realmente, isso há uma interrupção, mas ele continua, porque, pelo menos para nós que vivenciamos, é um feito, sabe? É uma coisa, uma realização pessoal, você ter participado disso. Então ele não morre, ele continua. Talvez precisa ressurgir de novo, né? Ser uma nova fênix. Um interesse pela arte. E a cidade descobriu que, embora não se parecia tanto, ou se não se mostrava tanto, existiam e existem talentos aqui na cidade. E uma das coisas que foi, assim, ao meu ver, assim, muito importante foi o Arte Grita, que era até, se não me falha a memória, nós chamávamos de Projeto Arara, por exemplo, em que se pintou vários muros. E com artistas, por exemplo, Vera Ferro pintou um muro do Rodrigues Alves. O Luiz Guardia Neto fez uma pintura na Expedicionários. Então, houve, o professor Geraldo Pinheiro pintou ali na rua José Bonifácio. Então, existia, todo mundo se envolveu e todo mundo via. Então, o projeto, acho que teve 2 edições. Se pintavam muros, você tinha um muro, houve um patrocínio de alguma coisa de tinta, de uma empresa, uma fábrica de tintas, e a gente pintava os muros. Eram temas livres, né? Então, a Cecília Perina Mazon pintou, Vera Ferro, né, como eu já disse, o professor Geraldo Pinheiro, o Luiz Guardia Neto, o André Junqueira, também, que era do tempo aqui, que hoje acho que está no Rio de Janeiro, se não me engano. E a gente fazia, e foi muito legal isso daí. As pessoas até pediam para pintar os muros. Sim. Você podia criar ou reproduzir alguma coisa. O maior legado do Espaço Manifesto é: arte é importante, arte é vida, arte é você se integrar. Muito bom. Conversamos com o Kiko, né, que trouxe para a gente essas memórias, partilhou essas memórias com a gente. E, Kiko, você quer deixar uma mensagem para as pessoas para contribuir um pouco mais? Olha, vamos olhar a arte. A arte é vida. Muito obrigada.